Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Estamos iniciando a nossa transmissão do seminário da USE Penha, da Distrital Penha. É um seminário ao vivo, ao qual vamos estar tratando de um tema de grande importância, de grande interesse para todos nós, né? Que seria o tema o exame das comunicações espíritas. E é com muita felicidade que o nosso convidado, Marco Milani, já se encontra aqui com a gente. Gostaria de fazer uma pequena biografia, né, do nosso palestrante. Ele é diretor da doutrina da USE de São Paulo, é presidente da USE Regional de Campinas, palestrante e articulista espírita, administrador do blog do canal lá no YouTube Educador Espírita e professor universitário. E é com muita felicidade que nós recebemos ele aqui. Vou, antes de passar a palavra para ele, como fazemos, né, em todas as nossas atividades, vamos fazer uma prece de início, e aí eu já passo a palavra para ele, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto, ao Mestre Jesus. Vamos agradecer por estarmos aqui presentes mais uma vez em teu nome, Pai, aprendendo, buscando esclarecimentos, nos fortalecendo, e que durante a exposição do Marco possamos aprender, possamos esclarecer dúvidas e seguir adiante com o aprendizado da doutrina espírita. Obrigado, Pai da vida, fica conosco hoje e sempre. Eu vou mudar aqui um pouquinho, assim. Marco, vou passar a palavra para você, para que a gente possa iniciar o tema. Lembrando que no nosso seminário vocês podem mandar perguntas e a gente vai, de acordo com as possibilidades de tempo, respondendo essas perguntas durante o seminário. Aí. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Alexandre. Grande alegria estar aqui. Quero agradecer não só a todos aqueles da USE Distrital da Penha, né, em seu nome, Alexandre, em nome do Ricardo, nosso colega que também está conosco aqui, e também a todos os amigos que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir, né, porque ficará gravado depois para futura consulta. Bom, queria primeiro destacar a iniciativa da USE Distrital da Penha de trazer um tema tão relevante. Às vezes ele não é tão explorado como deveria, porque as pessoas gostam, né, de se apegar muito a questões específicas e não tem um panorama geral da proposta, né? Então, a nossa iniciativa hoje também é trazer essa ideia um pouco mais ampla, mas contando com os amigos, né, que podem participar, como o Alexandre comentou, fiquem muito à vontade aí para interagir na parte prática, na parte de aplicação dos conceitos que nós vamos trabalhar. Acho que está sem som, Alexandre. A gente tira, né? Muito obrigado, Marco. Então, eu vou disponibilizar já a palestra aqui, né? Aí você já pode iniciar, né? Tá. Ok. Legal. Muito bom. Eu combinei com o Alexandre que, enquanto eu estiver apresentando fazendo a apresentação, podem me interromper, viu, Alexandre? A qualquer momento, pode abrir o som e interromper, porque quando eu estiver passando os slides, eu não vou conseguir ver você, tá bom? Perfeito, combinado, Marco. Muito obrigado. Inclusive, se tiver alguma necessidade com o chat também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui está a nossa temática de hoje, né? Exame das comunicações mediúnicas. Eu quero destacar que o conteúdo que foi preparado é um conteúdo mais robusto, né? Mas a gente vai procurar fazer uma passagem mais rápida para destacar os conceitos e depois a gente pode, se precisar, retornar em algum tópico específico, mas para dar tempo aí da gente conversar interagir, né, com eventuais dúvidas ou comentários, tá? Então vamos lá. Qual que é a nossa proposta? Primeiro é destacar o porquê, né, de nós termos também
esse direcionamento da análise criteriosa das comunicações, porque a gente vai, inclusive, desmistificar e tirar, né, algumas lendas, alguns mitos, né, que as pessoas criaram culturalmente sobre essa temática, e as pessoas talvez nem percebam que estão reproduzindo muitas frases, muitas questões que são feitas, mas hoje, né, esperemos que a gente consiga trazer aí algumas reflexões pertinentes sobre isso, sobre a necessidade e como, né, analisar criteriosamente uma comunicação. Como reflexo disso, né, para evitar ilusões, essas chamadas mistificações que a gente vai explorar hoje também, como é que elas se formam, né? E os personalismos, que seriam interpretações particulares sobre os conceitos doutrinários, sobre a própria realidade, e a pessoa se apega a isso independentemente dos fatos, né? Então, outro tópico que a gente vai trazer é a questão da coerência doutrinária. Até que ponto nós conseguimos entender o que seja e como aplicar isso naquilo que estamos fazendo na prática, não só nos conceitos, mas na prática, e também reforçar a necessidade da prudência. O comportamento prudente é aquele que examina, é aquele que analisa sem paixões, de uma maneira mais tranquila, mais calma, com mais frieza, inclusive, né, para você conseguir mensurar e tomar sempre as melhores decisões, sem ter o impulso, né? A gente vai trabalhar nesse sentido também, que é o que Kardec fazia. Sobre o estudo contínuo e a postura investigativa que o adepto e o trabalhador espírita, em particular, deveria ter. O primeiro ponto que nós vamos fazer aqui um contraste é o que seria caracterizado como comunicação mediúnica genuína e o que seria o tal do animismo, né? Lembrando que o animismo vem da raiz latina, né, de anima, anima é alma, seria aquilo que é produzido pela própria alma, pelo próprio ser, né? Então, o contraste seria justamente uma comunicação mediúnica que seria externa, a origem é externa, em termos da fonte da informação, e o animismo, a origem seria do próprio indivíduo, tá? Então, começando com a comunicação mediúnica genuína. Imaginem que a palavra médium, que seria o intermediário, Kardec sempre tratou isso, não só no livro dos médiuns, que é a nossa principal base aqui da apresentação, mas desde o livro dos Espíritos até a Gênese, né, ele vai sempre reforçando uma característica natural que nós temos, que é todos somos médiuns, no sentido lato, né, no sentido amplo, todos recebemos a influência e influenciamos espíritos. Então, isso caracteriza esse intercâmbio que seria considerado mediunidade. Então, todos nós somos médiuns, entretanto, o que vai nos diferenciar é a intensidade, alguns de maneira mais ostensiva, outros de maneira mais sutil, às vezes nem percebendo, né, mas que também não deixa de ser uma atitude ou um comportamento mediúnica, mas, no caso aqui, quando estamos falando de mediunidade, nós estamos trabalhando a questão da transmissão de um conteúdo, de uma mensagem. E, no caso, a comunicação mediúnica genuína, a origem dela é de um ser desencarnado, e o encarnado, ele assimila, ele capta essa informação, esse conteúdo e transmite, ele retransmite, na verdade, e muitas vezes com as suas características, né? Porque não existe filtro perfeito, e a gente vai ver logo mais também essas limitações. Mas sempre o que caracteriza, então, a autenticidade da comunicação mediúnica é a independência da fonte, uma independência intelectual que vai gerar uma informação, o médium vai interpretar muitas vezes isso, dependendo do grau e as características mediúnicas dele, né? Ele vai interpretar isso e vai transmitir, e vai replicar, vai repassar essa comunicação. Então, comunicação mediúnica é sempre nesse sentido, é o intercâmbio com uma fonte externa, no caso, um espírito desencarnado. Aqui uma imagem só representativa, né? A gente sabe que essa ligação ela é perispiritual. A gente vai usar alguns termos aqui, supondo que nós estamos conversando entre dirigentes,
Então, o processo, né, a mecânica da comunicação mediúnica, ela pode ser discutida, se alguém quiser, inclusive, a gente pode retomar isso, mas já partindo do princípio que esse mecanismo da comunicação já seja, pelo menos a essência, né, já seja conhecida de todos, que se trata de uma ligação fluídica, perispírito a perispírito. A imagem aí é apenas representativa, né, mas existe uma ligação, vamos dizer, mental, que é caracterizada também pela ligação fluídica que existe entre o desencarnado e o encarnado. Na imagem, eles estão próximos, né? Mas não necessariamente na vida, na comunicação, o espírito tem que estar do lado, fisicamente, né? Ele pode estar em qualquer outro local, planeta, inclusive, e se comunicando mentalmente, né? E fluidicamente se estabelece esses laços. Mas existe esse laço fluídico, né? Que seria o meio de transmissão mental do espírito. Já na comunicação anímica, muita gente chama de mediunidade anímica. Entretanto, até Kardec chama, né, de médium o indivíduo que vivencia essa experiência, e eu trago, nesses textos que nós estamos nos servindo aqui, eles foram baseados no Livro dos Médiuns, e a pessoa que transmite uma comunicação, sendo que ela mesma seja a fonte, se nós formos analisar de fato, ela não é médium. Ela vai ser médium dela mesma? Não é médium, né? O médium é quando é de uma fonte externa, mas habituou-se, né, chamar-se de médium aquele indivíduo que de alguma maneira se coloca na posição de transmissor, e as pessoas que não estão, ou não sabem, ou não conseguem identificar se é anímico, se é externo, chama de médium mesmo, né? Mas se nós entendermos que o indivíduo que transmite ou que produz uma informação anímica, ele não é médium, ele não está agindo como médium. Claro que ele pode ter influência, né, de pensamentos exteriores e tal, mas a mediunidade que nós estamos aqui destacando, que seria mais ostensiva, ela não se caracterizaria. E então, a comunicação anímica, a origem dela é o próprio indivíduo que está ali na função, né, ou deveria ser, né, de transmissor ou de replicador de um conteúdo. Então, vejam justamente nesse sentido que o conteúdo vai refletir o repertório cultural, moral e emocional. Aí a gente está chamando de médium, porque Kardec chama de médium, mas é do indivíduo, tá, que está produzindo essa informação. Algumas características, né? Pode ter valor, porque não é o fato de ser anímico ou não que o conteúdo vai ser ruim ou bom. O conteúdo ele tem que ser analisado. E tem muita mensagem anímica que tem um nível de conteúdo moral bastante coerente, bastante interessante, e até doutrinário. Como também tem muita comunicação mediúnica genuína que o conteúdo é ruim, em termos de consistência doutrinária ou consistência moral. Não é o fato de ser mediúnico ou não que vai garantir se a mensagem é boa ou não. É uma análise que vai ser feita posteriormente. Então, a gente só está vendo aqui o fenômeno, se ele é genuíno, se mediunicamente ele ocorre, ou se é anímico, né? Se é do próprio indivíduo que está sendo aquele que está fornecendo a informação. Aqui até é só uma imagem fazendo uma referência, né, ao processo anímico. Imaginem dois espíritos ali, um conversando com o outro lá, né, ou um trocando ideias com o outro, com quem que essa pessoa que se passa, né, por médium, com quem que ele está conversando, se não tem ninguém ali fluidicamente ou mentalmente influenciando, tá? Mas não quer dizer que a comunicação anímica seja algo a ser rejeitado, né, ou refutado. O próprio Kardec ele não via nisso algo propositalmente fraudulento. Ele não chamava de fraude. Pelo contrário, ele falava que era legítimo as pessoas terem expressões próprias, que ele chamava de psíquica, né, dentro de uma manifestação do fenômeno. Ou seja, a gente sempre vai ter componentes, inclusive anímicos, na manifestação mediúnica. Mesmo nos fenômenos dos ditos médiuns mecânicos,
que seriam aqueles que seriam mais, entre aspas, né, próximos a transmitir sem interferência muito específica a vontade ou a ideia do transmissor. Mesmo na comunicação mecânica, os espíritos vão se servir também de recursos, não só intelectuais, mas também orgânicos, né, que o indivíduo possua. Tá? Não existe uma comunicação que seja 100% espiritual, que não tenha nada de interferência ou participação anímica. O bom médium é aquele que não interfere de uma maneira a prejudicar ou a distorcer o conteúdo da mensagem que está sendo feita. Mas Kardec nunca via, nunca afirmou, né, tratar-se o animismo de algo a ser criticado no sentido de que a pessoa que fizesse isso estava indo contra os princípios doutrinários. O cuidado que se tem que ter independentemente se é anímico ou se é um fenômeno legítimo, tem que analisar a mensagem. Tem que se analisar a mensagem, aí sim, para se verificar até que ponto isso poderia ter algo em termos de distorção ou de prejuízo, né, de conteúdo. Aqui um quadro comparativo, né? Eu não vou ficar lendo um por um, depois eu passo esse material para o Alexandre e para o Ricardo, tá? Alexandre e Ricardo, eu passo esse material depois para vocês, aí vocês podem distribuir para a turma aí da Distrital. Então, é um quadro comparativo bastante simples, na verdade, né, onde compara a origem, a independência do conteúdo, o papel do médium, nesse sentido, a qualidade moral e doutrinária do conteúdo. Veja que tanto mediúnico quanto anímico pode ser um conteúdo bom, um conteúdo produtivo, né, edificante, como pode ser algo bastante deteriorado, né? Ou seja, tem que se analisar a mensagem independentemente se tem uma participação maior ou menor, né, anímica. E, enquanto valor para estudo, de novo, né, tem que ter a questão da análise. Claro que, se for mediúnica, é uma fonte de informação muito rica para se conhecer e entender a realidade espiritual conforme o comunicante. Se for anímica, aí é uma questão muito mais psicológica, né, do indivíduo, mas também não deixa de ter o seu mérito, né? Aqui um pequeno trecho, né, do livro que é o Espiritismo, onde a gente faz essa reflexão e também coloca em termos de oposição, né, aquilo que nós temos enquanto evidências e opiniões. Porque os espíritos, como qualquer encarnado também, né, os desencarnados, a gente tem visões diferentes, perspectivas diferentes, conhecimentos diferentes, maturidade que varia de indivíduo para indivíduo, e podem existir contradições entre os próprios desencarnados sobre algum assunto. Ou seja, não é porque o fenômeno seja mediúnico genuíno que os espíritos que estão ali se manifestando todos vão concordar com aquela ideia, com aquela proposta, com aquela visão. Nós temos frequentemente contradições de posição entre os próprios espíritos desencarnados, como a gente tem entre os encarnados. E Kardec reforça isso, que vai depender, claro, da natureza dos espíritos, que também tem diferentes níveis, né? Ou seja, quanto mais evoluído, mais amplidão ele tem, né? Em termos de conhecimento, em termos de horizonte, mais ele vai ter certeza do que ele está falando. Quanto menos evoluído, menos. E aí vem a intenção, né? A parte moral também do espírito, que aqueles que querem, de fato, contribuir para o esclarecimento, ou aqueles que querem prejudicar, aqueles que querem iludir, como tem entre os encarnados também, né? Então, aqui só falando rapidamente sobre a natureza dos espíritos. Kardec destaca isso desde o Livro dos Espíritos, né? Nós vamos passar aqui nas 3 ordens, né? Vamos chamar assim, que Kardec classificou ou agrupou, né? Primeiro, os espíritos imperfeitos, que seriam os da 3ª ordem, aonde todos nós nos enquadramos. Os espíritos bons, que já seria uma ordem um pouco superior, né? E os espíritos de 1ª ordem, que a gente vai ver que são os espíritos puros, né? Então, vamos lá. 3ª ordem são os imperfeitos, são os também chamados, né, de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros
e os batedores e perturbadores, lembrando que são termos que Kardec se serviu para classificar a ênfase da natureza da comunicação enquanto moralidade, enquanto intenção, né? Ou seja, claro que isso vai refletir o nível evolutivo do ser. Quanto mais evoluído, menos ele vai entrar nesse tipo de manifestação com essas características. Mais esclarecedor, mais sábio, mais equilibrado, né, será a comunicação do indivíduo. Espíritos de segunda ordem, onde se predomina o bem, né, onde os indivíduos já têm a preocupação bastante latente, né, de trabalharem a sua evolução em prol não só de si, mas também do outro, e valorizando o bem. São os espíritos benévolos, os sábios, os prudentes e os superiores, ou seja, espírito superior está na segunda ordem, né? E, finalmente, a primeira ordem de classe única, porque uma vez que nós nos realizemos plenamente enquanto espíritos puros, é a classe maior, é a classe que o espírito é suscetível, aonde ele alcançou o grau máximo de desenvolvimento que poderia ter em termos de desenvolvimento espiritual. Então, na escala evolutiva, espírito puro ele já se realizou plenamente em termos de processo evolutivo. Nas comunicações mediúnicas, nós podemos ter manifestações de qualquer dessas três ordens, mas um espírito de primeira ordem, e mesmo de segunda, dependendo do nível do espírito, eles não vão se comunicar de maneira frívola, de maneira a não ter algo produtivo, a moral do médium vai influenciar, ou seja, ninguém vai perder tempo se comunicando para algo inútil, né? Então, quanto mais sério é o processo de comunicação em termos de reuniões, em termos de intenção, mais a gente vai ter companhias espirituais também proporcionais nessa linha. Mas não quer dizer que todos os médiuns eles são infalíveis, né? Um médium que tem uma comunicação de um espírito superior, ele pode dar comunicação para um espírito também leviano, porque o espírito em si ele pode ter aquele momento de comunicação. Não existe uma exclusividade em termos mediúnicos, né, para você se comunicar. Mas claro que a moral do médium vai também impactar nesse sentido. Quanto à qualidade das informações, Kardec também classifica em 4, né, as grosseiras, as frívolas, as sérias e instrutivas. Vou passar rapidamente aqui, porque a ideia, né, já diz mais ou menos o que elas fazem. As grosseiras usam um tom naturalmente mais indecoroso, né, mais vicioso, não tem algo que poderíamos chamar de sutileza, né? É algo degradante, muitas vezes, são comunicações ditas grosseiras. Kardec, inclusive, subdivide as grosseiras, né? Porque o nosso nível evolutivo tende a ter muitos exemplos desse tipo de comunicação. São as triviais, aquelas de assuntos comuns, vulgares, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas, ímpias, enfim, Kardec vai classificando isso conforme também ele vai se deparando, né, com as milhares de mensagens que ele teve acesso. As comunicações frívolas são típicas de espíritos levianos e irresponsáveis, ou seja, não se trata de uma comunicação cujo conteúdo seja sério, muitas vezes é para se divertir o espírito, né? Para zombar dos encarnados, enfim, não é algo que seja útil no sentido prático. As comunicações sérias, estas já começam a ter, sim, um fundo de orientação, de esclarecimento, de acomodação das leis divinas em termos de serem mais conhecidas pelos homens e em termos de aplicação, é um acolhimento também que se faz, ou seja, toda comunicação séria, ela vai produzir algo bom, seja no esclarecimento, seja no conforto que ela gere. E as comunicações instrutivas, igualmente, elas vão diretamente na parte de esclarecimento. E vamos notar aqui que as comunicações instrutivas, elas não são só oferecidas por espíritos superiores, ou já bons.
muitos espíritos da terceira ordem, ao relatar as suas situações, as suas experiências, servem também de instrução. Mas aí é a intenção da reunião que vai tirar proveito dessas comunicações. Veja que comunicações instrutivas, elas se dão com espíritos sofredores, inclusive, quando eles relatam aquilo que a origem, o motivo, né, que os fazem passar por aquilo, também não deixa de esclarecer, não deixa de trazer um ensino sobre a própria situação. Então, comunicações instrutivas elas não são só fornecidas ou promovidas por espíritos superiores, não, por espíritos inferiores também. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseveram, deixando aos espíritos levianos aqueles que procuram distrações passageiras. Aí não seria instrutiva, seria mais aquelas comunicações frívolas, né, que nós já vimos. E é somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações que a gente pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Nesse ponto, eu trago também um tópico que é importante, e é muito, por incrível que pareça, não deveria ser, mas chega até a ser controvertido ou polêmico, que é a questão das evocações. A gente tem uma cultura no Brasil que, quer queira ou quer não, ela foi reduzindo reuniões de evocação de maneira mais ampla. Por quê? Porque Kardec sempre se serviu de evocações e ele se servia com aquelas funções sérias de instrução. Muitas vezes ele consolava o espírito, muitas vezes ele trazia um conforto para o espírito também, mas as evocações, quando se quer fazer algo direto, a gente busca a evocação. Veja no livro dos Médiuns, na questão 269, Kardec já passava por aquilo que nós passamos hoje aqui. Vejam lá. Esse eu vou ler inteiro. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Ou seja, muita gente diz, é melhor as comunicações espontâneas do que as evocações. E aí as pessoas que dizem que as evocações, você não consegue garantir que seja mesmo aquela pessoa, ora, nas espontâneas, você também não consegue garantir que seja a pessoa que esteja ali falando, né? Mas olha o que Kardec diz. Ele está dizendo que aquelas pessoas que estavam defendendo isso, elas supõem que chamando determinado espírito não se pode ter a certeza de ser ele quem se apresente. Isso é um fato. Ao passo que aquele que vem espontaneamente de seu próprio moto, né, melhor prova a sua identidade. Isso é o que algumas pessoas supõem. E Kardec diz exatamente o contrário. Ele fala assim, não, isso é um erro. Está na 269. Ele fala, isso é um erro, em nossa opinião. Primeiramente, porque em torno de nós sempre tem espíritos querendo se comunicar. E você não consegue garantir a identidade de nenhum deles. Não dá para você garantir. E ele reforça ainda. Não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Ou seja, ele era um grande defensor da evocação, no sentido de reuniões sérias, e que você pode e deve fazer isso com qualquer espírito, desde que você tenha condições, obviamente, né? Seriedade da reunião, capacidade de interlocução, moralidade, para você conversar. Ou seja, isso foi muito mal trabalhado no Brasil, principalmente com uma frase que foi mal interpretada do Chico, aonde ele disse, em determinado momento, quando ele foi questionado por que ele não conseguia obter comunicação deste ou daquele espírito, e ele respondeu, porque o telefone só toca de lá para cá, porque era difícil você achar que basta querer para um espírito responder. O Chico estava respondendo para um público ansioso, enlutado muitas vezes, que eles estavam ávidos para ter comunicação dos seus entes queridos. E ele explicava, olha, não é assim que funciona, não basta querer se comunicar, você tem que ter sintonia. Ele não vai explicar isso com todos os detalhes técnicos para aquele povo que estava lá cercando ele. E quando ele disse que o telefone toca de lá para cá, ele estava falando o seguinte, olha, não basta eu querer, tem que ter essa sintonia.
É uma maneira de se expressar, mas em momento algum ele estava desincentivando, ou ele estava condenando ou criticando a evocação, porque Kardec sempre fez evocação, e nós podemos fazer evocação. E essa questão de não saber a identidade é para qualquer um, seja manifestação espontânea ou não. Ah, mas eu li que tem uma recomendação de espíritos famosos dizendo que a evocação não é recomendada. Por que que não é recomendada? Não é recomendada quando ela não é feita seriamente. Moisés, quando proibiu a comunicação com os mortos, no Antigo Testamento, veja como é relativamente conhecido, né, o processo de comunicação. No Antigo Testamento, Moisés proíbe por uma questão disciplinar. Que tipo de reunião, que tipo de evocação que se fazia? Eram reuniões frívolas, eram reuniões banais, não eram reuniões instrutivas, e isso você gerava um transtorno, não só em termos de situações que eram geradas, inclusive de convulsão social, porque que tipo de espírito vai se aproximar e começar a dar palpite e orientações quando a reunião não é séria ou quando o intuito é para saber se valores materiais mesquinhos, né? Que tipo de espírito vai se reunir ali para conversar? Então, não é o fato de se ter maior ou menor facilidade, é a seriedade da reunião que vai contar. E evocação, sim, é algo que nós temos que olhar com muito cuidado, muito critério, inclusive, mas nós temos que entender que faz parte e a reunião instrutiva, ela é por evocação, ela não é espontânea, ela é por evocação. Tá? Depois nós podemos conversar com mais detalhes sobre esse caso. Cuidados que nós temos que fazer, né, em termos do exame das comunicações. Primeiro, muitos colaboradores, eles não estão bem educados mediunicamente, e eles desconhecem os princípios filosóficos e morais que norteiam a doutrina. Muitas pessoas que querem ou se sentem confortáveis em atuar como médiums, eles não estudaram o que seja a mediunidade, como ela funciona, quais são os princípios envolvidos e o que se espera de um médium educado. Até porque a educação mediúnica, ela não se dá num curso, ela não é uma vez por semana treinando fases, né, de percepção, de assimilação de fluidos. Isso faz parte, sim, do conhecimento do processo. Mas a verdadeira educação mediúnica é aquela que vai fazer com que nós tenhamos diariamente uma conduta equilibrada que vai nos permitir nos equilibrarmos e atrair o concurso dos bons espíritos. A educação mediúnica, ela se dá diariamente e não é na casa espírita, pura e simplesmente. Então, não é alguém que frequenta ou começa a fazer curso de médiuns, né, dependendo do nome que nós vamos dar para isso, que automaticamente a pessoa já se sinta plenamente amparada e madura para promover uma comunicação e ela ter a capacidade para discernir as características dessas comunicações. A gente já vai ver alguns problemas que isso gera. Esses espíritos imaturos, eles podem se tornar vítimas, inclusive, de espíritos levianos, pseudo-sábios, aquelas reuniões frívolas que nós vimos, ou mesmo grosseiras, os espíritos vêm um prato cheio ali para um grupo mediúnico que seja imaturo, que não tenha condições de perceber ou de entender a característica do próprio processo de comunicação mediúnica. Tá? Na viagem espírita de 62, Kardec, ao visitar diferentes grupos, né, na França, aqueles grupos que estavam se formando, né, e Kardec orientava esses grupos, inclusive fazia reuniões não só no aspecto conceitual, mas ele falava das características práticas também. Ele foi muito feliz em registrar isso, em trazer as experiências dos grupos mediúnicos para entender que o que acontecia para um poderia acontecer para vários grupos. Era meio comum você ter algumas atitudes que poderiam ser facilmente direcionadas com um conhecimento mais teórico,
né, sobre o que estava sendo feito. Então, precisaria, principalmente, além da seriedade, né, e do esforço moral, a prudência da análise, a crítica sobre aquilo que estava sendo feito, e não aceitar nada de graça. E os dirigentes, e no caso, vamos chamar de dirigente espírita, ao observar as recomendações de Kardec, ele era responsável, sim, por conduzir as reuniões e para ajudar os próprios médiuns a se fortalecerem e direcionarem os tipos, né, de manifestação que estavam ocorrendo na ocasião. Uma recomendação muito pertinente é evitar publicações de mensagens frequentemente com erros, alguns grosseiros e lamentáveis, pois oferecem da doutrina uma ideia falsa que a expõe ao ridículo. Vejam que isso daí não é só em psicografia ou psicofonia. Imagina alguém que pode falar o seguinte: olha, eu fiz essa manifestação mediúnica, ela fez um desenho, né? Como se fosse um médium artista, né? Ela fez um desenho mediúnico horroroso, né? Horroroso, quase que uma coisa grotesca. E ela apresenta isso como um produto mediúnico. Até pode ser mediúnico, mas o que isso vai ajudar? O que isso vai ajudar em termos de conhecimento, divulgação da doutrina ou fazer algum tipo de esclarecimento? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer passar para frente como se fosse um produto mediúnico. Mensagens é a mesma coisa. Não é só a questão dela estar com erros grosseiros, né, da estrutura dela não ser refinada ou correta. Nós temos coisas ou elementos que podem estar presentes e que distorcem a compreensão dos conceitos. E um ponto que pode ficar depois para a gente conversar também, se der tempo, muita gente acha que as comunicações mediúnicas deveriam ser todas publicadas, todas divulgadas, porque daí as pessoas começam a ver isso e elas mesmas podem mensurar ou fazer alguma ponderação. Se alguém divulga alguma coisa dizendo que é mediúnico, existe uma tendência muito grande das pessoas tratarem aquilo como se fosse verdade. Elas não têm o bom senso para criticar e falar, não, isso pode ser mentira. Existe culturalmente um apego ao fenômeno e não ao conteúdo. Por quê? Porque, historicamente, desde a formação dos primeiros grupos no Brasil, a análise crítica nunca foi o ponto forte dos grupos mediúnicos no Brasil. Sempre foi quase que uma aceitação passiva e de argumento de autoridade mesmo, do médium ou do espírito. O espírito disse alguma coisa, pronto, aquilo passa a ser verdade. Kardec nunca fez isso, pelo contrário, ele criticava essa postura cega de você aceitar, porque o espírito assina ali com um nome venerável, ou se diz, ou se apresenta, né, como santo, ou não sei o quê, como anjo, né, como se isso fosse sinal de autoridade que legitimasse o conteúdo moral. E não é nada disso, né? Então, evitar publicações e mensagens sem uma análise séria, sem uma análise crítica, é o que se deve fazer em termos de qualquer postura adequada. Eu, particularmente, e agora eu estou falando em termos só de sugestão para reflexão, será que vale a pena, ao final de eventos públicos, que alguém ali vá dar alguma comunicação mediúnica no final do evento público? Imagina se o fulano fala alguma inconsistência doutrinária. Fica registrado e como se aquilo fosse a ideia da verdade. Não se pode fazer algo que você vai expor a doutrina de uma maneira dessa natureza. E se a gente for pensar em termos de análise de conteúdo, né, da comunicação, para que se arriscar colocando ali um processo de exposição que você depois, para consertar, vai ser muito mais complicado. É difícil você querer que um espírito se comunique com data e hora marcada, porque precisa de sintonia, porque precisa de uma série de afinidades fluídicas. Aí, nesse caso, a gente pode até usar a frase do Chico de o telefone não toca, o telefone toca de lá para cá, mas imagina, isso tem evento que tem o horário lá, às 5 horas da tarde,
o fulano vai dar a mensagem mediúnica do mentor. Como se isso pudesse ser organizado dessa maneira. Espírito não fica sujeito a esse tipo de programação. E aí, vamos supor que o espírito não tem afinidade na comunicação e não se promova a comunicação. Será que aquela pessoa que se predispôs a oferecer uma mensagem, ela não fica condicionada a falar qualquer coisa? Porque já pensou? Imagina todo mundo esperando que ela fale alguma coisa. Se ela não perceber o envolvimento mediúnico, ela vai falar assim: olha, não teve, o espírito não quis se comunicar. Seria o honesto fazer isso. Mas o condicionamento psíquico vai fazer com que as pessoas falem alguma coisa. É a mesma coisa em reunião mediúnica de, por exemplo, desobsessão. Dependendo da forma que a casa se organiza, olha, vai entrar o assistido tal, você vai receber. Depois dele é você, você, você. Tem uma programação. Não necessariamente isso funciona, porque precisa ter afinidade fluídica para você se manifestar. Se o indivíduo ele se condiciona a falar que não, o grupo espera que eu me manifeste, é quase que inconsciente. Ele começa a colocar pressão para si, para ele se manifestar. Quantos vão falar assim, olha, não houve envolvimento fluídico? Quantos têm essa postura honesta, mas corajosa, de falar que não houve envolvimento fluídico dentro de uma reunião mediúnica? Gostaria de ouvir se alguém já teve essa experiência. Deixa eu continuar aqui. Não se deixar levar nas psicografias por nomes respeitáveis e muitas vezes apócrifos, já comentamos sobre isso. Os médiuns devem, nesse caso, ser cuidadosos para não se lisonjearem com o nome de comunicante ou se melindrarem com observações do dirigente ou de companheiros. Imagina o dirigente falando: olha, toma cuidado, porque essa mensagem que você diz ser do fulano de tal não reúne as características que poderiam sugerir que fosse a mesma pessoa. Às vezes acontece do cidadão ficar melindrado, né? Às vezes. Espírita, não vou falar todos, né? Mas existem alguns melindres no movimento espírita facilmente identificáveis. E não é só no médium, palestrante mesmo, né? Se o palestrante comete ele diz alguma coisa que está sujeita a questionamento, ou a observação, e até respeitosamente o dirigente fala: olha, eu entendo o que você procurou fazer, mas aquilo que você disse contraria, ou não é dessa maneira que os espíritos se posicionaram. Muitos colegas talvez não tenham a humildade ou poderiam aprender com o processo, né? Mas às vezes se colocam de maneira resistente. Não, eu sei o que eu estou falando, né? Você que tem que ver novidades que estão surgindo. O espírito às vezes acontece de ser um pouco melindroso nesses aspectos. Fazer uma seleção e coleção das melhores das mensagens e evitar publicar mensagens triviais. No caso de mensagens que possam trazer algum tipo de esclarecimento ou de conforto, de engrandecimento, de edificação moral. Analisar, reler, tirar proveito das comunicações que poderão constituir-se num guia moral da sociedade, e o dirigente deve restringir a leitura de comunicações que tratem de assuntos que não sejam da alçada da casa, sem proveito para a doutrina. Eu não sei se aconteceu já com algumas pessoas, mas não é difícil que algumas pessoas venham com assuntos que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que traz como se fosse uma mensagem do espírito, ou até em reunião administrativa, para que aquilo seja debatido. Espírito sério, ele vai trazer assuntos sérios pertinentes ao grupo, e não algo polêmico que queira gerar transtorno ou divisão, ou muitas vezes até tensão entre o próprio grupo. Essa parte eu vou um pouco mais rápida, porque só para pôr as referências, né, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, né, partindo do item 262, sobre a identidade dos espíritos, é muito mais para ver a essência moral das mensagens, do conteúdo, que a gente vai identificar se seria ou se trata, né, de um espírito com uma proposta mais edificante, né, que seriam os espíritos bons,
ou se o espírito traz aí algum elemento de divisão ou de que seria considerado algo não tão adequado, né, moralmente, para ser trabalhado, e aí está vinculado nesse item 262 na identidade dos espíritos. Kardec ele tem uma afirmação muito pertinente, que ele diz o seguinte: uma vez admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. É uma frase de Kardec que diz exatamente a questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, da árvore e dos frutos, né? Você não vai conseguir extrair frutos bons de uma árvore que tenha problemas, né? Assim como uma árvore tem problemas, vai produzir frutos com problemas. É, é uma situação meio natural a gente trabalhar a análise sem ter receio de falar, nossa, o espírito tal não é um espírito que tenha algo tão produtivo assim. Isso não é demérito para o médium. Ah, o médium recebeu um espírito falastrão, um espírito leviano. O bom médium transmite a mensagem do espírito. Ele não é responsável pela moralidade do espírito. Ah, não, se o espírito não for bom, significa que o médium também não é bom. Não é nada disso. Nós temos grandes médiums que transmitiam mensagens sofredores sem nenhum problema. Não é por isso que vai entrar num processo de identificação do espírito com um médium em termos de qualidade moral. Não vai julgar o médium pela qualidade moral do espírito comunicante. Quanto ao conteúdo, né, que deve ser avaliado, a coerência doutrinária, no caso, né, a consistência da mensagem, para ela não ter contradições na sua estrutura e no seu conteúdo, citações e referências, quando for o caso, fatos, para ir-se atrás, para confirmar, e as mensagens a serem divulgadas devem apresentar conteúdo concreto e relevante, em termos de importância, para a sua divulgação. Caso contrário, ela não vai ter a utilidade esperada. E aqui só uma curiosidade, Kardec ele recebia milhares de mensagens, e ele separava, ele classificava as mensagens, e ele dizia, só em termos de proporção. Vejam que a cada 3.000 mensagens que ele classificou de boas, ou seja, que tinham utilidade, que tinham pontos interessantes, das 3.000, ele publicava 30. 1% ele publicava. Daquelas boas, das consideradas boas. Não vou nem falar das outras. Kardec tinha o cuidado de selecionar com muito critério aquilo que seria publicado. E não simplesmente porque, isso representa um fenômeno mediúnico, vamos publicar. Se não tiver nada ali de interessante ou de útil, não publica. Se for algo generalista, com todo respeito a quem acha que algo generalista seja útil, porque vai reforçar uma oportunidade da pessoa refletir, nós já temos milhões de mensagens generalistas dizendo quase que o óbvio. Se forem mensagens do óbvio, fique mais calmo, você vai vencer, você vai tenha fé, tenha esperança. Ótimo, isso é muito motivacional, mas não quer dizer que isso vai ser algo diferenciado em termos de trazer benefício para a sua divulgação. Não, mas fui eu que recebi, então vai ser bom porque o meu nome como médium vai estar ali. Aí já é personalismo. E basta fazer essa experiência. Não põe o nome do médium. Não põe. Kardec ele não colocava na revista espírita. Quando colocava, ele punha as iniciais do médium. Eventualmente, ele até falava qual era o médium por uma outra questão. Mas não é o médium importante. Mas muita gente quer publicar a mensagem porque foi ele que recebeu. Então, o personalismo toma conta, o personalismo ganha espaço. Quanto às ideias, elas têm que ser necessariamente verificadas, comparadas, verificar se tem alguma situação ali dentro da mensagem contraditória ou sutil que possa ser inverídica. Quanto ao intermediário, que é o médium, né, não é necessariamente aquilo que vai caracterizar o médium, nós já falamos, se o espírito que se comunicar ele tiver uma moralidade maior ou menor.
não é isso que vai desmerecer ou enaltecer o médium. O que nós temos é trazer um processo de equilíbrio do indivíduo para que ele seja um bom instrumento, e vai transmitir a mensagem sem interferir na mensagem. Se ele começar a interferir, como alguns acham que o médium deveria fazer, não, o médium tem que filtrar a mensagem. Ora, se ele vai pôr as ideias dele, para que mensagem, então? Não é o processo de animismo que conta. Quanto menos participação anímica, mais próxima da utilidade mediúnica a gente vai ter. O que vai ser feito é uma análise do conteúdo. Se o conteúdo for grosseiro, ignora-se. Mas tem que ter uma fidelidade das ideias do médium. Isso aqui nós já falamos, da identidade. Esse também, é que eu estou olhando o tempo aqui só para a gente ter, né, sobrar um horário aí para a gente conversar. Aqui eu resgato um tópico que está lá na mensagem do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Nós temos que separar o joio do trigo, né? A boa semente das utopias. Tá? Por quê? Porque as utopias, elas deturpam as ideias, elas confundem. Em vez de se procurar ter algo realista, pragmático, para a melhoria do indivíduo, se coloca fantasias. E em cima de fantasias ninguém cresce. E no caso do joio com a boa semente, é quando nós separamos aquilo que vai ser útil daquilo que é improdutivo ou inútil. Entrando aqui rapidamente no cuidado com os charlatães, que Kardec já destacava isso lá no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, especificamente no item 316, ele diz o seguinte: quem não conhece o Espiritismo, ele vai ser iludido com muita facilidade, porque ele não conhece o processo, ele não sabe que pode ter um espírito zombeteiro, leviano ali se manifestando. Nós temos que entender o processo, inclusive afastar possibilidades de fraude, porque hoje em dia acontece isso. Muita gente quer fazer um espetáculo, por exemplo, de comunicação mediúnica, por exemplo, cartas consoladoras. Não estou falando que quem faz isso esteja fraudando. Estou falando dos cuidados que nós devemos ter para não aceitar nada de graça, principalmente se acontecer isso que está escrito aí, ó. Se a pessoa diz o seguinte: eu vou receber ou eu quero receber uma comunicação mediúnica do fulano, e você passa previamente seus dados e dados do fulano, existe o risco de aproveitadores, de oportunistas, com as tecnologias que nós temos hoje, buscarem informações em redes sociais ou no ambiente hoje tecnológico que nós temos, para reunir informações, colher dados que se passam, inclusive, pelo indivíduo que você forneceu dados previamente. Tem que ter um cuidado muito grande em reuniões onde se diz, não, você tem que informar quem que você quer comunicação, ou os seus dados, porque pelos dados da pessoa, se ela colocou ali na rede social que ela teve um filho ou um parente que desencarnou recentemente, alguma coisa assim, não deixa de ser uma pista ou elementos para fraudadores. Tem fraudador? Claro que tem fraudador. Fraudador sempre teve em todas as épocas da humanidade. E no Espiritismo nós temos que não só identificar, como denunciar. Um outro problema de espíritos zombeteiros, agora eu trago a Gênese, mas também está no Livro dos Médiuns isso, eu trago na Gênese, no capítulo 16, na teoria da presciência, no item 16, inclusive, esse eu vou ler. Os espíritos verdadeiramente sábios jamais predizem acontecimentos para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos dos segmentos das coisas que convenha conheçamos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores ou com as decepções que causem. E eu fiz só como uma maneira um tanto
divertida, ou não no sentido leviano, mas vejam que nós temos aqui na humanidade, ela sempre foi recheada de propostas de transformação, de reformas, de reformulações bruscas. E vejam esse calendário, eu só peguei algumas datas. Ano 2000, 2012, 2016, 2019, 2025. Nestas datas, se previram que iria acontecer alguma coisa na humanidade para a humanidade se transformar. Espírito sério não fica pondo data. Espírito sério não põe data. Quem põe data é espírito leviano. E se diverte com os temores e os receios e as conversas que não são edificantes daquilo que se vai ter com relação a isso. Aqui é uma frase de Tomás de Aquino: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. E uma frase de Kardec: é dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente, em seu nome, os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários. Pronto, finalizo aqui. Temos 15 minutos para conversar na nossa proposta aqui de reflexão. Legal, muito bom, né? Nós temos algumas perguntas, Marco, e gostaria dos seus comentários. Acho que podemos seguir pela ordem aqui? Da maneira que você achar melhor, Alexandre. O Alex, né, ele fez um comentário e pergunta ao mesmo tempo. Ele estava falando da parte do animismo, né, das comunicações, né? Devo tomar o animismo por si como índice de inautenticidade de mensagem? Como devo chamar os caracteres intelectuais das comunicações que são do médium e oferecem suporte à comunicação do espírito? Eu acho que aí vem muito como discernir, né? Animismo, não animismo, isso. Comunicação genuína, né? Isso, legal. Boa pergunta, Alex. Kardec, ele se colocou de uma maneira muito prudente nessa questão. A gente não tem como separar o que é mediúnico e o que é anímico. Não tem um medidor de animismo e um medidor de mediunidade genuína. Mas nós temos alguns experimentos, e depois eu posso comentar sobre isso, que podem sinalizar ou sugerir um grau maior de animismo ou não, tá? Mas antes de entrar nesse experimento, não é necessariamente o fato de ter sido uma mensagem legitimamente ou genuinamente mediúnica ou anímica que é o importante, é o conteúdo. É o conteúdo. Se o conteúdo for útil, se ele for um conteúdo adequado, lembrando que espírito superior, espírito sábio, eles não predizem nada, eles não fazem absolutamente nada que compete ao homem fazer. Só por aí a gente já tira todas aquelas revelações bombásticas que as pessoas gostam de colocar. Então, espírito sério, ele só vai dizer aquilo que nos compete em termos de incentivo moral, mas em momento algum ele vai substituir o esforço que nós temos que fazer para conquistar o conhecimento. Então, eles não vão trazer a cura do câncer, eles não vão fazer nada disso. Tá? Eles vão trazer elementos de edificação. Se foi anímico ou se foi mediúnico, de fato, no caso, isso perde a sua relevância em termos de análise crítica do conteúdo. E é por isso que não importa quem assina. Se ele assinar Jesus ou assinar Zé da Esquina, isso é indiferente em termos de análise que a gente vai ter que fazer, análise crítica. Tá? E agora, só para falar do experimento, sim, a gente tem, em termos de ciência, né, a gente tem como ter um grupo de controle onde você acompanhe as manifestações mediúnicas de determinado grupo, porque supõe-se que em espíritos diferentes, o conteúdo da mensagem que determinado médium vai produzir também sejam diferentes. Se determinado médium costuma ter um padrão de resposta para espíritos diferentes, provavelmente tem um componente anímico muito forte atuando.
tá? Mas isso dá para fazer em termos de experimento, em termos de controle, que exigiria um ambiente um pouco diferenciado do que simplesmente ficar só observando reunião mediúnica. É um outro tipo de experimento que dá para fazer, mas não é tão simples só ficar olhando e supor. Tem que ter dados estatísticos, dá para fazer análise de conteúdo, da mensagem, dá para fazer um monte de. Tem técnicas para analisar o conteúdo da mensagem, para ver se tem padrões de resposta que poderiam caracterizar o animismo. Muito bom. Nós tivemos esse usuário, o AK9000, que perguntou se poderíamos sintetizar em estudo, humildade e respeito aos comunicantes? Não sintetizar, isso é uma das condições que a gente tem que ter, né, Aka? É uma das condições que a gente tem que ter, porque em momento algum a gente pode julgar o espírito, a gente tem que transmitir a comunicação, né, rogando paz, conforto e mesmo se for um espírito zombeteiro ou leviano, vibremos para que ele melhore, mas a gente tem que transmitir a informação e analisar posteriormente a informação, aí é outra coisa, né? Então, uma é o processo da comunicação e outra é a análise do conteúdo. Muito bom. O Ricardo fez esse comentário para a gente e perguntou também. Tínhamos antigamente uma mensagem do amigo espiritual no trabalho. O assistencial é muito importante, mas as casas não estão muito assistencialistas e esquecendo-se do mediúnico. É isso. Se eu entendi o que o Ricardo está colocando, ele colocou ali uma mensagem, uma comunicação regular nos trabalhos, né? Isso culturalmente existe, né? É relativamente comum a gente encontrar isso, mas acho que tem que ter os cuidados que a gente sempre teve, que foi comentado aqui, né? Não necessariamente tem que ser pela mesma pessoa, né, da mesma maneira, né? Porque senão você começa a condicionar a pessoa e o próprio grupo a aceitar determinada comunicação como se fosse determinado espírito, inclusive, geralmente o guia ou o mentor ali do trabalho. Por quê? Porque pode-se ter diferentes possibilidades de comunicação, mas não determinando quem deve ser o médium ou quem deve ser o espírito para se comunicar. Pode-se exercitar comunicações? Pode, mas tomando cuidado da análise crítica da mensagem. Não importa que ele fale, eu sou o guia do grupo. Não importa, vai ter que analisar a mensagem, né, do mesmo jeito. Sim, legal. E ele perguntou, mas ele tem mais outra pergunta também. Aqui. O que você acha de tantas previsões em nome de Chico, de Valdo e de outros irmãos videntes de outras épocas? Isso. Está dentro da cultura um tanto mística, ainda mais no Brasil, né, que é sincrética, de adorar previsões ou predições. Mas não é só o Brasil, né? Se a gente for olhar na história da humanidade, na Idade Média, quando se aproximava do ano 1000, na Europa, as pessoas começaram a entrar em pânico, porque tinha ou circulava-se ali a ideia de que o mundo iria durar só 1000 anos. Então, as pessoas achavam que no ano 1000 ia acabar tudo, né? Então, gerou toda uma expectativa. E na história, nós sempre tivemos pessoas predizendo datas de quando que iria acontecer alguma coisa, né? Alguns fenômenos, algumas transformações. Essa cultura, ela continua. No caso de pessoas afobadas que querem trazer mensagens ou trazer interpretações, não importa que tenha sido o Chico, o Divaldo, não importa quem tenha dito. O que a gente não pode tomar é o pé da letra. Por quê? Porque espírito sério não faz isso, né? Eu não estou falando que o Divaldo ou o Chico são mistificadores. Eu estou falando que as pessoas querem forçar situações para trazer datas em termos de tipo a data limite, aquelas coisas todas, né? Esse tipo de situação, ele não é típico de espírito sério fazer. Espírito sério não prediz data, ele prediz acontecimentos. E aí nós podemos, aí sim, por erro do indivíduo, ele supor períodos. Kardec, vou pegar Kardec, tá? Kardec, ele era muito otimista, muito otimista. E ele errou feio em termos de predição, quando ele previu os períodos do espiritismo, tá lá na Revista Espírita 63,
Ele colocou 6 etapas: o período da curiosidade, o período filosófico, de luta, o período religioso, o período intermediário e o de renovação social. E previu que as ideias espíritas iriam se desenvolver dessa maneira. Kardec achava que no início do século XX, nós já estaríamos na 6ª fase, onde as ideias espíritas já estavam amplamente assimiladas, praticadas, e isso influenciaria as instituições e a própria sociedade. Kardec errou feio na predição, mas não quer dizer que, de data, mas não quer dizer que as etapas não tenham sentido em termos de desenvolvimento. Por sinal, qualquer coisa de espírito encarnado quer predizer é um problema, porque espiritualmente não tem a noção de tempo que nós temos, né? Então, quando os espíritos dizem alguma coisa de os tempos, tem gente que vai querer forçar aquele tempo naquilo que ele conhece em termos de mudança, que nem os judeus. Quando Jesus disse que voltaria, os judeus estavam achando que ele iria voltar lá, naquela época lá mesmo, para fazer. E tem gente que põe data para isso. Esse tipo de interpretação que nós temos que tomar cuidado, ou seja, não é desmerecendo as pessoas, são todas dignas de respeito, todas, Chico, Divaldo, inclusive, dentro da mediunidade, mas em momento algum a interpretação ela tem que ser feita supondo que nós temos possibilidade de prever datas. Basta ver o capítulo 18 da Gênese, da nova geração, quando Kardec estava discutindo, né, a questão da transformação moral, e os espíritos disseram, olha só, os espíritos disseram, o mundo de regeneração, o processo de transformação já começou, já tinha começado há mais de um século, quando Kardec propõe, né, discutir isso, e os espíritos colocam, olha, o período de regeneração já começou. E aí tem gente que quer encaixar esse período de regeneração como se fosse algo que pudesse ser marcado por algum fenômeno, né? E de pandemia. Quando teve a pandemia aqui, alguns anos atrás, um monte de gente saiu por aí dizendo, não, esse é um sinal de período de transformação. É ridículo, porque a gente já teve várias pandemias no mundo, algumas muito mais graves que essa, né? Se for pegar, aí não era pandemia, era uma calamidade pública, o caso da peste negra, que dizimou quase 25% da população no mundo, 25%, né? Uma coisa absurda. Antes da pandemia da Covid-19, né, 100 anos antes, nós tivemos também, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um processo pandêmico também, que matou muita gente, inclusive no Brasil nós tivemos vários casos, né, de morte pandêmica. O próprio como é que fugiu o nome dele agora? O Barçanufo. O próprio Eurípides Barçanufo, ele foi uma vítima, né, do processo pandêmico. Veja que isso não escolhe, né? Isso aí é da necessidade do indivíduo e tal, mas as pessoas querem colocar datas, porque elas acham que elas estão num momento especial de transformação do mundo, mas não estão. Então, outras pandemias virão, outras situações virão, mas não é data. Ou seja, já começou o processo de transformação, que ele é individual. Nós temos que nos mudar para refletir no mundo. Se na época de Kardec já tinha começado, e foi há 2 séculos atrás, né? Então, imagina, 3 séculos para cá, quantos séculos a gente ainda vai ter para atingir o período de regeneração dito, né, previsto pelos espíritos? Não é por data, é por transformação moral mesmo. Muito bom. Temos o Elias, que você acha que a casa espírita deve sempre reciclar os médiuns? Oi, Elias, eu acho que esse reciclar que você quer dizer fazer cursos, fazer seminários, sim, na parte de reflexão, sempre, né? Sempre no sentido de você trabalhar isso. Se for esse o conceito de reciclar que você está colocando. Se for o conceito de reciclar, de troca, aí não, né? Aí os médios trabalham, vão amadurecendo, né? Verdade. A Vânia não, Cícero. Essa já foi, né? Cícero.
aqui, da Vânia. O que dizer dos médiuns que dizem receber apenas mensagens de espíritos de luz? É da nossa amiga Vânia. Tudo bem, Vânia? Pois é, oi, Vânia. Pois é, às vezes a pessoa quer se achar muito especial, né? Quer ser aquele que seria o canal, né? Seria só pelo vaso escolhido que aqueles espíritos poderiam se manifestar. Vou dar só um exemplo. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os mesmos médiuns ali que trabalhavam na Espina, na Sociedade Parisiense, eles recebiam espíritos de altíssima envergadura, inclusive o Espírito de Verdade e outros, Erasto e outros, mas também recebiam espíritos altamente sofredores, né? Então não tem essa de exclusividade. Se a pessoa acha que ela só recebe porque ela é especial para receber, ela tem um problema psicológico ou de fascinação mesmo. Tá? É verdade. E me desculpe, tem uma última pergunta que é do Cícero, eu me enganei mesmo, está aqui do Cícero Pereira. Como medir ou avaliar o grau de experiência mediúnica de alguém? Oi, Cícero. Na verdade, não é externo, né? Você tem como ter sinais de observadores externos, mas intimamente a pessoa tem que se sentir confortável, confiante e madura para trabalhar o conceito de mediunidade, mas de educação. E a educação mediúnica, de novo, a educação mediúnica, ela se dá, isso para todo mundo, ela se dá no dia a dia, buscando ser mais equilibrado, trabalhar conceitos na vivência prática, colocar em ação aquilo que a gente acredita. Isso é educação mediúnica. Então, o médium maduro é quem está fazendo isso, porque ele vai trazer para si uma edificação interior que vai facilitar, inclusive, o processo de comunicação ou de envolvimento. E mesmo a comunicação mediúnica, ela não é permanente. A gente sabe que nós podemos hoje vivenciar um momento ostensivo, mas esse momento ostensivo pode deixar de existir. Kardec trata isso no livro dos médiuns de maneira muito pertinente, ou seja, ela não é perene, ela é uma condição necessária, muitas vezes, para o espírito vivenciar aquilo, mas não que ele tenha que continuar fazendo aquilo. Né? O principal da educação mediúnica é a transformação interior, isso sim. E não só o fato de servir de instrumento vai melhorar ou piorar alguma coisa. Se me permitir, Alexandre, acho que dá para a gente falar uma coisinha aqui. Sim. Muita gente, de maneira equivocada, diz o seguinte: fulano chegou na casa espírita com problemas mediúnicos, põe ele para trabalhar. Não, não, isso daí é um erro grave. Se o fulano tem que se equilibrar, ele tem que primeiro vivenciar experiências de autoconhecimento e entender o que é o fenômeno mediúnico, para depois vivenciar experiências efetivas, aí sim, de trabalho. Mas, no caso, ele tem que ter mais assistência espiritual e um processo de esclarecimento, de educação, de estudo mesmo, do que achar que o trabalho resolve. Se a pessoa não estiver equilibrada, ela vai se desequilibrar ainda mais. É por isso que nós não incentivamos crianças ou jovenzinhos participando de reuniões mediúnicas. Por quê? Porque a fantasia e a superexcitação e mesmo as características orgânicas, elas não estão plenamente formadas. Tem muita fantasia, muitas expectativas. Kardec, ele sempre recomendou isso. Trabalhar com jovens exige um processo muito pertinente de esclarecimento, orientação, para a pessoa ter autoestima, para a pessoa confiar em si, mas ela não ter ou não ficar desprovida desse processo de estudo, de conhecimento, porque senão ela vai ficar num mundo mágico, muitas vezes personalista, que daí descamba para fascinação. Legal. Muito bom. Acho que estamos encerrando as perguntas, né? Então, estamos no horário até, né? Certinho, né? Você viu? Deu certinho. A gente quer agradecer muito a você, as palavras, aos aprendizados, né? É algo que, como você mesmo disse, né? É complexo e exige metodologia, exige todo um trabalho, né? De pesquisa, de dedicação. Eu acho que deu para a gente puxar todo esse conhecimento novamente, reforçar. Aqueles amigos que assistirem quiserem mandar outras perguntas, por favor, né? Gostaria das suas palavras finais, né? E depois disso eu faço uma prece de encerramento para a gente.
Bom, de minha parte, eu quero agradecer o convite, né, Alexandre, Ricardo, aos amigos da USE Distrital da Penha. Fico à disposição. Eu sei que a gente teve essa questão de apresentar de maneira meio rápida, mas podemos retornar em algum tópico, em algum ponto. Fico à disposição mesmo. Para mim é uma grande alegria participar e trocar ideias com todos, tá bom? Obrigado Isso mais também. uma vez, muita paz e até uma próxima. Muito obrigado. Muita gratidão, né? É uma felicidade muito grande tê-lo aqui com a gente. E nesse momento vamos agradecendo ao público que nos assistiu, vamos apenas agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, pelas palavras, pelo aprendizado, pela oportunidade de trocarmos energias e muito aprendizado nessa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva, não somente hoje, mas por todo sempre. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, pessoal.